Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química e na aula de hoje nós vamos continuar a nossa jornada aí de entendimento da Química Orgânica e vamos continuar conversando sobre isomeria, certo? Sobre essa parte aí, essa grande parte de estudo dentro da Química Orgânica. A isomeria que eu quero dar uma atenção aqui para vocês hoje, que a gente vai ver, é a isomeria do tipo geométrica. Então, para chegar até lá, vamos dar uma recapitulada anterior sobre os tipos de isomeria, ok? Na primeira videoaula, a gente aprendeu primeiro o que era isomeria, certo? Isomeria era a relação que existe entre moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, ok? E nós aprendemos a diferenciar dois tipos de isomeria, a isomeria plana e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Lembrando, a isomeria plana era quando os dois compostos isômeros apresentam conectividade diferente entre os átomos, ok? Fórmulas estruturais diferentes. Então é aquela isomeria que eu costumo falar que você bater o olho, você já sabe que eles são diferentes, então é uma isomeria do tipo plano. E a isomeria espacial, que é a isomeria que os dois isômeros apresentam a mesma conectividade entre os átomos, a mesma fórmula estrutural, porém em arranjos espaciais tridimensionais diferentes. Sobre a isomeria plana, a gente já viu sobre ela na primeira videoaula, certo? Já aprendemos as classificações de isomeria plana. Então hoje a gente já vai entrar dentro da grande área de isomeria espacial e nós vamos entrar na isomeria geométrica, ok? Então vamos lá. A isomeria espacial se divide em dois tipos, se subdivide em dois tipos. Assim como a plana se dividia naqueles 4 tipos principais, a isomeria espacial se divide em dois tipos, na geométrica e na ótica. Então hoje nós vamos focar nesse primeiro tipo de isomeria espacial, que é a isomeria geométrica. Quando que ocorre uma isomeria do tipo geométrico? Ela pode ocorrer em dois tipos de compostos principalmente. Primeiro, ela ocorre em compostos que apresentam dupla ligação entre carbonos. Qualquer composto que apresenta dupla entre carbonos? Não. Ela vai ocorrer em compostos que apresentam dupla entre carbonos se ele cumprir essa regrinha aqui que eu coloquei para vocês. Vamos entender o que é essa regra aí. Então eu coloquei uma dupla entre carbonos, certo? E como o carbono faz 4 ligações, o carbono está fazendo uma dupla um com o outro, então ele tem direito, digamos, a mais 2 ligações aqui, que coloquei devem ser com 2 ligantes diferentes, ok? Do outro lado, a mesma coisa. Então, quando que pode ter uma isomeria geométrica para compostos que têm dupla ligação? Quando cada carbono da dupla ligação possuir 2 ligantes e esses ligantes devem ser diferentes entre si, ok, gente? Então coloquei aqui ligantes genéricos aqui, R1, R2, R3 e R4. Então só pode ter a isomeria geométrica se o R1 for diferente do R2 e o R3 diferente de R4. De novo aí, para fixar bem, vamos lá, repete comigo aí. A isomeria geométrica para a dupla entre carbonos só pode ocorrer quando cada carbono da dupla tiver 2 ligantes diferentes entre si, ok? Se isso ocorrer, vai existir um isômero geométrico, a gente vai entender quais tipos que vão ter. Se isso não ocorrer, se os 2 ligantes do mesmo carbono da dupla forem iguais, aí não vai ter um isômero geométrico, ele não vai fazer parte dessa isomeria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenho aqui, ó, C dupla C, e aqui eu tenho 2 metil, aqui eu tenho um hidrogênio, e aqui eu tenho um bromo, por exemplo, ok? Então, esse composto vai apresentar uma isomeria geométrica? Vai ter um isômero geométrico dele? Vamos ver. Primeiro carbono aqui da dupla é esse aqui. Os ligantes desse carbono são diferentes entre si? São, certo? Eu tenho um H, um hidrogênio e um bromo. Esses dois entre si são diferentes. Portanto, até agora está tudo certo. E do outro carbono, eu tenho que satisfazer os 2 carbonos. O outro carbono da dupla apresenta 2 ligantes também. Esses 2 ligantes são diferentes entre si? Não são. Os 2 são ligantes metil. Os 2 são iguais. Aqui, ó, fazendo essa análise aqui, o R1 não seria diferente do R2, né? Os 2 ligantes são iguais, portanto esse composto não apresenta um isômero geométrico, ele não faz parte dessa classe de isomeria geométrica. Para ter isômero geométrico, nos 2 carbonos da dupla devem apresentar 2 ligantes diferentes entre si. Tudo bem, gente? Esse é o primeiro caso que eu posso ter uma isomeria do caso geométrica.
dupla entre carbonos, compostos com dupla entre carbonos. Mas elas também podem ocorrer em cicloalcanos, tá bom, gente? Cadeias hidrocarbonetos cíclicos, né? Apenas com ligações simples entre carbonos. Então também podem ocorrer em cicloalcanos. No entanto, aqui, né, no ensino médio em geral, e aqui na minha videoaula também, eu vou dar um enfoque maior para o caso da dupla entre carbonos, tá? Que a gente trabalha muito mais e que normalmente é mais cobrado em questões de vestibulares também, ou na escola, no ensino médio. Beleza? Vamos prosseguir aqui então. Entendendo, né, o que é a isomeria geométrica, a gente vai dividir a isomeria geométrica em outras duas, digamos, nomenclaturas, certo? Subclassificações, nomenclaturas se você preferir. São as formas de você conseguir diferenciar um isômero geométrico do outro. O primeiro tipo de nomenclatura que a gente vai ver é a isomeria do tipo cis-trans. Então, gente, isso está dentro da isomeria geométrica. Isso é um tipo de nomenclatura para você conseguir classificar, diferenciar um isômero geométrico do outro. Como que funciona, né? Ou melhor, como que é aplicada, quando que é aplicada esse caso cis-trans? Em geral, a isomeria do tipo cis-trans ela é utilizada quando cada carbono da dupla ligação possui apenas um ligante diferente de hidrogênio. Então, cada carbono da dupla ele vai ter um H, um hidrogênio e um outro ligante qualquer. Em geral, tá, gente? Tem muitas pessoas que usam a isomeria, a nomenclatura cis-trans em outros casos também. Mas eu particularmente gosto muito de dividir dessa forma, tá? Então, vamos tentar fazer isso. Isomeria cis-trans a gente vai utilizar mais aqui, né? Nos exercícios, vocês procuram utilizar mais quando um ligante do carbono da dupla é hidrogênio, é o H, e o outro é um qualquer. Um metil, um propil, um bromo, um cloro, um flúor, uma hidroxila, um NH2, ok? Então, um é o hidrogênio e o outro é um outro qualquer, para os dois carbonos. Então, isomeria cis-trans, o caso cis-trans, a gente vai usar quando, para cada carbono da dupla, existir apenas um ligante diferente de hidrogênio. E como que a gente vai diferenciar o cis do trans? Então, para a gente fazer essa diferenciação dos dois isômeros, a gente tem que estabelecer um plano que passa pela ligação dupla horizontal, certo? Então, a gente vai estabelecer um plano horizontal passando pela dupla ligação entre os carbonos. Onde que está esse plano? Como assim? Esse plano, gente, nessa molécula estaria aqui, ó, pá, cortando a molécula aqui para dentro. Então, é um plano horizontal que estaria passando por cima da dupla. Vou tentar desenhar ele aqui para vocês. Então, seria mais ou menos um plano que estivesse aqui. Ok? Cortando aqui a dupla nessa posição aqui, na posição horizontal. Tudo bem? Beleza. Estabelecer um plano na dupla ligação. Como que eu vou saber qual que é o cis e qual que é o trans? Você vai ver os seus dois ligantes diferentes de hidrogênio. Ou se você preferir, você pode ver os dois hidrogênios também. Vamos falar sobre os dois ligantes diferentes de hidrogênio. Então você vai ver, depois de estabelecer o plano, onde que estão posicionados os ligantes diferentes de hidrogênio. E se eles estiverem posicionados em lados opostos do plano, um para cima do plano e um para baixo do plano, por exemplo, a gente vai ter uma isomeria do tipo trans. Se eles estiverem posicionados do mesmo lado do plano, os dois para baixo ou os dois para cima, a gente vai ter uma isomeria do tipo cis. Tudo bem, gente? Então estabelece o plano em cima da dupla e vê onde que estão posicionados os ligantes diferentes de hidrogênio. Se estiverem em lados opostos, opostos, trans. Se estiverem do mesmo lado, cis. Tudo bem, gente? Vamos aplicar isso aqui em um exemplo para vocês entenderem e aí a gente já vai para o próximo tipo de diferenciação de compostos geométricos. Vamos lá. Bom, gente, então vamos aqui ao nosso exemplinho do caso cis-trans, utilizando a nomenclatura cis-trans, ok? Então, vamos entender como é que funciona isso, como é que a gente aplica o caso cis-trans. Então, eu coloquei aqui duas cadeias aqui, dois isômeros geométricos. Vamos entender porque eles são isômeros geométricos. Primeiro, são isômeros? Está na cara que são, certo? Possui o mesmo número de carbonos, 4, e o mesmo número de hidrogênios que estão escondidos, né? Estão omitidos, 8 hidrogênios omitidos, certo? Então os dois são a fórmula C4H8, são isômeros. Vamos diferenciar primeiro. A conectividade entre os átomos é igual, certo? Eu tenho um carbono aqui
de simples, um de duplo e um de simples, certo? Se você preferir um carbono sp3, um sp2, um sp2, um sp3, pela hibridização. E aqui também, carbono de simples, um de duplo, um de simples. Ok? Então, a conectividade, a forma estrutural é semelhante. O que está mudando de uma para outra? O que está mudando é o arranjo espacial que ele está. E aí pode surgir a seguinte pergunta na sua cabeça. Mas o professor, você já disse que se eu rotacionar a molécula e bater com a outra, sobrepor com a outra, é a mesma molécula, né? É. E eu não posso fazer isso aqui? Não. Por quê? Aqui vai uma coisa muito importante. A ligação dupla, ela é uma ligação rígida. Ela não deixa essa ligação aqui rodar sem que essa rode, porque ela é uma ligação rígida, ok? Diferente de uma ligação simples, que a ligação pode rotacionar livremente, a dupla, ela traz uma rigidez para a molécula. Então, se eu for girar essa ligação, essa aqui também vai girar junto. Eu não consigo girar apenas ela, porque ela está ligada a uma dupla, e a dupla é uma ligação rígida, tudo bem? Então, não tem como você rotacionar esse composto de forma com que bata com esse aqui. Por isso que ocorrem duplas ligações, por conta dessa rigidez que impossibilita a conversão de um no outro, tudo bem? Então não tem como você girar apenas essa ligação, por conta da rigidez da dupla. Se você girar essa, toda a molécula vai girar, de forma com que você não vai conseguir rotacionar isso para sobrepor com isso. Portanto, não são a mesma molécula, são realmente isômeros. A conectividade é semelhante, mas o arranjo espacial é diferente. Portanto, é uma isomeria espacial. E por fim, a isomeria espacial nesse caso está ocorrendo por conta de uma dupla ligação. Portanto, é uma isomeria do tipo geométrica. Por que vamos usar o cis-trans aqui? Porque cada carbono da dupla, ele possui apenas um ligante diferente do hidrogênio que está omitido aqui, certo, gente? Olha só. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, então eu tenho mais um hidrogênio aqui que estava omitido. E aqui também 3, tem um hidrogênio aqui que também estava omitido. Na outra molécula também temos um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Vamos colocar eles para a gente entender bem a situação aqui. Então, nesses isômeros, para cada carbono da dupla, apenas um ligante é diferente de hidrogênio, né? Então a gente vai usar o caso cis-trans. Tudo bem? Como que eu faço o caso cis-trans? Eu estabeleço um plano em torno da dupla. Se você ainda está com dificuldade em imaginar um plano em torno da dupla, eu vou dar uma dica para você. Você bota a mão ou você bota uma caneta em cima da dupla. Então você bota uma caneta aqui, ó, em cima da dupla. Ou você pode botar a mão ou o braço, né? Depende do tamanho que você desenha a molécula, em cima da dupla. E aí você vai ver se os ligantes diferentes de hidrogênio estão do mesmo lado ou em lados opostos à caneta. Então olha só, os dois ligantes nesse caso diferentes de hidrogênio são esses dois. Vou colocar a caneta aqui em cima, olha só. Eles estão do mesmo lado ou em lados opostos à caneta? Em lados opostos, certo? Um ligante está para cima da caneta e um está para baixo. Estão em lados opostos, portanto essa isomeria é a isomeria do tipo trans. Esse é o isômero trans, porque está em lados opostos. E esse outro aqui, coloca a caneta em cima aqui da ligação dupla, ou você pode colocar o braço, se você preferir. Os dois ligantes diferentes de hidrogênio são esses dois. Vamos colocar o braço aqui, eles estão do mesmo lado ou em lados opostos da ligação, do plano? Estão do mesmo lado, os dois estão para baixo desse plano aqui da sua mão. Se estão do mesmo lado, esse aqui é o isômero cis. Então esse é o caso cis-trans de nomenclatura para eu diferenciar um do outro. Acho que deu para ficar claro. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu respondo vocês, tá? Sempre que possível. Vamos ver esse outro caso aqui. Bom, os dois são isômeros, os dois possuem a mesma conectividade, porém arranjos espaciais diferentes. Não tem como eu rodar essa molécula e ela bater com essa, porque para isso eu teria que girar essa ligação para baixo, a ligação com o OH, sem girar o resto da molécula. Isso não é possível porque isso está ligado a uma dupla, e a dupla traz uma rigidez para a molécula. Então eu teria que girar tudo, certo? Então não tem como eu converter uma na outra, são moléculas diferentes. Conectividade igual a arranjo espacial diferente, isômeros espaciais. A isomeria ocorre por conta da dupla, então é um caso geométrico. E por fim, cada carbono da dupla possui apenas um ligante diferente de hidrogênio. Então nesse caso é o ligante OH para esse carbono, e para esse carbono seria todo esse ligante aqui, né? Seria o propil. Certo, gente?
Vamos ver quem que é o cis e quem que é o trans. Boto a caneta em cima da dupla. E aí, os ligantes ficarem em lados opostos ou do mesmo lado? Opostos, certo? O OH está para cima, para a direita, se você preferir, e o propil está para baixo, para a esquerda. Então, estão em lados opostos. Esse aqui é o isômero trans. Ok? E esse aqui, os dois ligantes aqui, ó, circula eles, gente, para ficar claro, tá? E aí, você coloca aqui a caneta em cima da dupla, a caneta, a mão, o que você quiser, né? O braço, certo? Em cima da dupla. E aí, os ligantes estão do mesmo lado ou em lados opostos? Estão do mesmo lado, para baixo. Portanto, esse aqui é o caso cis. Tudo bem, gente? Quando você for nomear, portanto, esses compostos, se você não utilizar o cis e o trans, eles vão ficar exatamente com o mesmo nome, né? Porque a conectividade é igual. Então, na nomenclatura, você precisa, se existir uma isomeria desse tipo, adicionar o termo cis ou trans antes do nome do composto. Então, por exemplo, esse aqui que seria o 2-buteno, 4 carbonos but, na segunda tem uma dupla, em, né, na posição 2, e é o hidrocarboneto final O. Então, esses dois são but-2-enos. Como é que eu vou diferenciar? Porque são compostos diferentes, não podem ter o mesmo nome. Então, esse aqui seria o trans-but-2-eno, e esse aqui seria o cis-but-2-eno. Tudo bem? Então, você adiciona um termo antes do nome. Então, esse é o caso de nomenclatura cis-trans. Vamos para o próximo agora, para encerrar, que é o caso de nomenclatura EZ. O que significa esse E e esse Z? E vem do alemão, não sei se eu vou pronunciar corretamente aqui, ó, entgegen, certo? Que significa opostos. E Z vem de zusammen, que significa juntos, tudo bem? Então já tem a ver com eles estarem em lados opostos do plano ou juntos ao plano. Mas por que ela é diferente um pouco da cis-trans? Qual que é essa diferença? Então a gente vai utilizar o caso EZ, a nomenclatura EZ em geral, quando um carbono, pelo menos da dupla, apresentar dois ligantes diferentes do hidrogênio. Então o cis-trans a gente usava quando cada carbono da dupla só tem um diferente do hidrogênio. Aqui a gente vai usar quando os dois são diferentes do hidrogênio, tá bom? E aí a gente precisa estabelecer um critério de prioridade para saber qual ligante que importa mais que o outro, já que os dois são diferentes. E esse critério de prioridade é o maior número atômico. Então, quanto maior o número atômico do ligante, digamos que mais importante ele é. Então, vai ser os dois ligantes com a maior prioridade, um selecionado para cada carbono da dupla, que você vai verificar se estão em lados opostos do plano, e aí será o isômero do tipo E, ou juntos do mesmo lado do plano, que aí seria o isômero do tipo Z. Então, vamos entender isso aqui com alguns exemplos. Então, coloquei aqui esse primeiro exemplo para vocês. Perceba que não tem como eu rodar essa molécula e bater com essa aqui. Se eu fizesse uma rotação de 180 graus nesse sentido aqui, o flúor ficaria para cima e o cloro para baixo, como essa. No entanto, o hidrogênio ficaria para baixo e o metil para cima, se eu rodasse dessa forma. O metil para cima não ia bater aqui, tá? Então, eles são isômeros, são diferentes. Não tem como eu rodar um sem rodar o resto, por conta da dupla, como eu já expliquei para vocês. Qual o caso que eu vou usar aqui? Acho que agora já está ficando mais claro, né? A conectividade é igual, o arranjo espacial é diferente, isomeria espacial. Essa isomeria ocorre por conta de uma dupla de carbonos, isomeria do caso geométrica. E agora, por que a gente vai utilizar o caso, a nomenclatura EZ? Porque este carbono aqui, ó, da dupla, ele apresenta dois ligantes diferentes de hidrogênio, né? Esse aqui apresenta apenas um, tudo bem, mas esse aqui apresenta dois ligantes de hidrogênio, diferentes de hidrogênio. Se isso ocorrer, é melhor você usar o EZ, que você vai se confundir menos, tá, gente? O cis-trans, a gente usa mais quando tem apenas um ligante diferente de hidrogênio para cada um da dupla. Se algum carbono já tiver os dois diferentes de hidrogênio, aí eu vou usar o caso EZ. E aí o que eu vou fazer? Para cada carbono da dupla, eu vou descobrir quem que é o ligante com a prioridade. Então, para esse carbono da dupla, nós temos o cloro e o flúor. Se você verificar na tabela periódica, você vai ver que o número atômico, o número de prótons do cloro é maior. Portanto, ele é o que tem prioridade aqui. E no outro carbono da dupla, eu vejo os dois, eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho o carbono, certo? Na quina aqui eu tenho o carbono. O carbono tem um número atômico maior do que o hidrogênio, portanto ele terá prioridade.
E aí, qual isômero vocês acham que é esse? O E ou o Z? Olha só, estabeleça o plano em cima da dupla. Eles estão em lados opostos ou do mesmo lado do plano? Opostos, certo? O cloro está para cima e o metil está para baixo. Se eles estão em lados opostos, esse aqui vai ser o isômero I. Tudo bem? E o outro caso aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, primeiro carbono aqui da dupla, flúor e cloro. Cloro tem maior número atômico. Segundo carbono da dupla, hidrogênio e metil. Metil tem maior número atômico, certo? Carbono tem maior número atômico. Vou observar aqui, coloco o plano em cima da dupla, tá? Isso a gente faz sempre na isomeria geométrica com a dupla. Coloco em cima da dupla. E aí, os dois estão do mesmo lado ou em lados opostos? Do mesmo lado, certo? Os dois estão para baixo. Os dois estão juntos. Então, é o tipo Z. Gente, para a gente não esquecer quem que é o E e quem que é o Z, eu costumo dizer que os dois estão juntos, certo? Juntos, quem já foi meu aluno aí já sabe, juntos é com Z, certo? Z de juntos, do mesmo lado do plano, tá? Então, o Z é quando eles estão juntos, do mesmo lado, e o E quando estão do lados opostos, tá bom, gente? Vamos para um outro exemplinho aqui. Perceba que aqui a gente tem um caso de isomeria geométrica, novamente, por conta da dupla. Isomeria geométrica por conta da dupla. Perdão, aqui eu desenhei uma ligação a menos deste lado, né? Vamos corrigir aqui, às vezes isso ocorre. Então, coloquei dois isômeros aqui, dois isômeros geométricos, a isomeria ocorre por conta da dupla ligação, ok? E os dois carbonos da dupla, nesse caso, apresentam dois ligantes diferentes de hidrogênio. Por isso que eu vou usar o caso EZ, porque os dois ligantes são diferentes do hidrogênio. Vamos ver aí qual que é qual. Então, a gente tem com OH, certo? Um álcool, beleza? Então, a gente tem os dois da dupla. Primeiro carbono da dupla é esse aqui. Vamos ver quem que importa mais. A gente sempre vai para o primeiro átomo. Então, o primeiro átomo aqui empatou. Carbono em cima, carbono embaixo. Se empata, eu vou para o próximo. Aqui o próximo átomo seria um hidrogênio emitido. E aqui é o oxigênio. O oxigênio tem maior número atômico, portanto esse tem maior prioridade. E o outro carbono da dupla aqui, a gente tem, vamos lá, carbono em cima, carbono embaixo, empata. Próximo, aqui tem o hidrogênio e aqui tem o carbono. Então esse aqui vai ganhar. Certo? Porque tem maior número atômico. Então, se vai empatando, gente, você vai seguindo mais para frente. Coloco o plano da dupla, certo? Coloco aqui a mão, a caneta. Os dois estão do mesmo lado do plano, estão juntos, portanto, esse camarada é o Z. De forma análoga aqui o outro lado, esse aqui é o que tem o maior número atômico, esse é o grupo que apresenta maior número atômico. Coloco em cima do plano da dupla, o plano em cima da dupla, eles estão em lados opostos, portanto, esse é o isômero E. Tudo bem, gente? Acho que deu para entender. O que importa é o número atômico. Para você tiver uma cadeia com 20 carbonos, né? No mesmo carbono da dupla, uma com 20 carbonos e embaixo tiver um OH. O OH vai ganhar, tá? Não é o número de carbonos, é o número atômico de cada átomo. Então, o primeiro você já vai ver lá, tem um carbono em cima e um O embaixo. O O tem maior número atômico, então aquele grupo ganhou já, tá? Não importa se tem mais 20 carbonos depois. Você vai um por um. Apenas se empatar, você vai para o próximo. Se um dos dois átomos já tiver maior número atômico, ele já é selecionado, ganhando a prioridade. Assim como no cis-trans, se você vai nomear algum composto que está dentro do caso EZ, você tem que adicionar o termo E ou Z antes do nome do composto. Tudo bem, gente? Trouxe uma última observação aqui para vocês, que é o seguinte: para isómeros geométricos, os compostos também apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Assim como nos isômeros planos, tá bom? Então, os isômeros planos, os dois isômeros apresentavam propriedades físicas e químicas obviamente diferentes. Os caras eram de funções diferentes. Então, a reatividade é diferente. Um tinha OH, por exemplo, ponto de ebulição maior. E o outro tinha C dupla O, que tem um ponto de ebulição um pouquinho menor, né? Considerando a mesma quantidade de carbonos, os dois isômeros. Então, pontos de ebulição diferentes, de fusão, reatividades. Isômeros planos tinham propriedades físicas e químicas diferentes. Os isômeros geométricos também ainda acabam possuindo propriedades físicas e químicas diferentes. Gente, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida vocês deixem no comentário. Encerramos aqui a parte de isometria geométrica. E na próxima videoaula a gente vai ver o outro caso de isometria espacial, começar a ver, que é a ótica. Tudo bem? Valeu, gente. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.